Seja bem-vindo à nossa segunda aula de hermenêutica. Hoje nós faremos um panorama histórico sobre como se deu a interpretação bíblica da Igreja no decorrer dos séculos. Essa aula corresponde às unidades 3, 4 e 5 de nossa apostila, que você pode estar acompanhando juntamente conosco. Para nós estabelecermos qual é a melhor hermenêutica a ser usada e adotada por nós ao interpretar as Escrituras, é imprescindível que nós compreendamos como se deu no decorrer dos séculos o entendimento da Igreja e como este nos agrega em nossa ciência e arte hermenêutica. Além disso, é importante nós entendermos como se deu as cópias da Bíblia, os manuscritos, e quais delas devemos seguir, ainda que você nunca tenha ouvido falar a respeito de cópias e tal. Nós não temos mais os originais da Bíblia. Obviamente, isso se deu pela providência de Deus, para que através das milhares de cópias que foram feitas dos originais, a palavra de Deus permanecesse segura nessas cópias. Porque pense comigo, se houvesse apenas um relato oficial, fidedigno, que seria o padrão de todos os outros, seria muito fácil que as seitas e heresias e falsos profetas que surgiram naquela época se apropriassem desses originais, também conhecidos como autógrafos, e adulterassem-os, a fim de que condissessem com as doutrinas heréticas deles. Mas a partir do momento que você tem milhares de cópias das Escrituras, é virtualmente impossível você alterar. Você pode alterar 100, 200, até 1000, vamos considerar. Mas as milhares de cópias que temos é impossível. E vemos, através de comparação dos textos, os possíveis erros e qual foi a mensagem original dada à Igreja. Portanto, atualmente só temos os apógrafos, e não mais os autógrafos, ou seja, cópias. Essas cópias apenas no grego, temos em outros idiomas também, as cópias em grego passam de 5.600 manuscritos. O Novo Testamento é o livro mais bem preservado e copiado de toda a história. Por isso, não é difícil nós analisarmos seu conteúdo, reconstruirmos o seu material original. E, basicamente, desses 5.600, mais de 5.600 manuscritos que temos em grego, eles estão divididos em dois grupos. Um primeiro grande grupo, composto de 95% de seus manuscritos, é chamado de texto bizantino, porque ele está relacionado à capital oriental do Império Romano, Bizâncio, que depois, com a tomada de Constantino, se tornou Constantinopla, e hoje é Istambul. E essa cidade, ela se refere mais especificamente à cidade de Antioquia, na Síria, onde se tinha um centro muito forte do cristianismo. Antioquia era a segunda maior cidade cristã, só perdia para Jerusalém como um centro cristão em si. E, atrelado a essa cidade, nós temos a Escola de Interpretação de Antioquia, que veremos daqui a pouco. E essa cidade, ela foi muito importante na história cristã, porque foi lá em que os seguidores de Cristo foram pela primeira vez chamados de cristãos. Também as viagens de Paulo foram a partir dessa cidade, e essa cidade teve muito peso nas questões doutrinárias de debates. Ela sempre foi zelosa na doutrina dos apóstolos. E esses 95% dos manuscritos, eles condizem e são concordantes majoritariamente entre si. Há algumas diferenças, mas através de uma boa manuscritologia, uma boa interpretação, uma boa comparação entre textos, vemos
as diferenças e podemos chegar ao conteúdo original. Esses manuscritos são um pouco tardios, eles já se remetem ao século VII, VIII depois de Cristo. E por uma boa razão acontece isso. Nós precisamos lembrar que houve perseguições contra a igreja, houve heresias, e lembrar também que um livro manuseado na frequência como era manuseada a Bíblia não poderia suportar a existência além de 2 séculos. Portanto, os copistas fizeram um excelente trabalho em renovar essas cópias para as próximas gerações, a fim de que a palavra de Deus não se perdesse. Nós temos uma tradição, uma linhagem de pessoas que não se conformaram aos ditames do catolicismo romano, que podem ser considerados como pré-reformadores. Foram um remanescente fiel da Igreja de Cristo no período da Idade Média, onde as heresias e as falsas doutrinas adentraram no berço da Igreja oficial. Aqui na página 14 você vê uma tabela com o nome da maioria desses povos que permaneceram firmes e não cederam aos encantos e às seduções de Roma. A maioria desses nomes estão atrelados a algumas heresias. O problema é que quando Roma via um grupo dissidente que discordava dela, ela não se dava ao trabalho de procurar distinguir o povo que discordava dela apenas por questões bíblicas daqueles que discordavam dela por, de fato, heresias piores. Então, todos eram taxados sob o mesmo nome devido às suas localizações. Eles se refugiavam nos vales dos montes para não serem perseguidos pelo romanismo e, portanto, eles recebiam nomes devidos aos locais em que eles se refugiavam. E a tradição deles era sempre manter a escritura preservada na língua comum deles, mas também eles estudavam elas nos idiomas originais. Portanto, eles podem ser considerados de fato como pré-reformadores porque tinham os mesmos ideais doutrinários que a Reforma Protestante trouxe à Europa. Esses manuscritos bizantinos, esse texto bizantino, em meados do renascentismo, foi compilado por um especialista em grego chamado Erasmo de Roterdã, um humanista, não um humanista como nós temos hoje, que são ateístas, que o homem é centro de todas as coisas e que é o Deus de todas as coisas. Mas Erasmo era um humanista no sentido de estudar as artes humanas. Lembremos que na Renascença há uma explosão de interesse, de um novo interesse, de um interesse reavivado em textos gregos, porque os turcos estavam avançando as fronteiras ocidentais da Europa e com eles vieram alguns textos, como o de Aristóteles. E, portanto, houve um novo desejo por se estudar as artes gregas e romanas, e isso teve uma grande influência nas artes e também na ciência, porque, como no caso do Erasmo, ele pôde comparar e editar a Bíblia na sua linguagem, seu idioma original, grego e hebraico, e assim ele compila, a partir da comparação de manuscritos, um texto único que esteve muito próximo do original. Posteriormente, outros trabalhos foram sendo feitos e sendo melhorados, até que no prefácio de uma edição de 1633 havia as seguintes palavras: portanto, agora se tem um texto recebido por todos, no qual não há alteração ou corrupção. Essa questão de texto recebido deu o nome, então, a esse tipo de texto como textos receptos. E esse texto foi a base de todas as Bíblias que vieram dos reformadores, de William Tyndale para a versão inglesa, juntamente com a King James, posteriormente, a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Lutero, a Bíblia Olivetan em francês, a Carole em
húngaro, Almeida em português, a Diodati em italiano, todas elas usaram textos receptos como o seu padrão para a tradução. Já do outro grupo, composto apenas dos 5% restante dos manuscritos em grego, nós temos um tipo de texto mais atrelado à tradição da cidade de Alexandria, por isso é chamado de texto alexandrino. Esse texto tem como seus maiores representantes 2 códex, que são livros compilados, muito semelhantes aos livros de brochura que temos hoje, mas bem grandes. Então, os Códex Sinaíticos e o Códex Vaticano, também conhecido como Códex Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Códex Beta. Eles são os manuscritos principais, porque são os mais antigos e mais completos desse tipo de texto. Embora eles sejam mais velhos, pelo menos 3 séculos, eles têm problemas muito graves em sua composição e isso gera um debate muito grande entre os teólogos. O primeiro ponto é a própria localização pelo qual ele está atrelado, que é Alexandria. Alexandria nunca foi o próprio Egito nunca foi um centro forte do cristianismo ou das realizações de Deus. Alexandria foi também atrelada a uma escola de interpretação que veremos daqui a pouco, que também não é fidedigna aos princípios bíblicos. Outro problema é que vemos várias partes desses textos sendo grosseiramente copiados. Aparentemente, o copista ele não sabia grego, ele não sabia as línguas originais e, portanto, apenas copiava os caracteres a olho, não entendendo o que ele estava escrevendo, por isso muitas linhas foram omitidas, partes inteiras foram copiadas erroneamente, trocando-se as letras semelhantes entre si. Somente nos evangelhos, entre si, eles têm 3.000 discordâncias. E entre o texto alexandrino e o texto bizantino, há mais de 6.000 diferenças. Outra questão é que vemos poucas cópias, ao contrário do texto de Antioquia, o texto bizantino, vemos poucas cópias sendo feitas, tendo o Códex Beta e o Códex Aleph como sua fonte. Isso significa que já havia alguma precaução com a igreja naquele momento, que suspeitava da fidedignidade deste manuscrito. Outro problema é que, quando vemos, por exemplo, o Códex Vaticano, temos ele digitalizado na internet, a Biblioteca do Vaticano disponibiliza isso ao acesso a todos. Você percebe, por exemplo, no capítulo 16 de Marcos, uma adulteração grotesca em que falta os últimos versos do capítulo 16, que tratam sobre a ressurreição de Cristo, e você percebe que as letras foram espaçadas e foram aumentadas para que o lugar onde se encontraria o texto que falta fosse preenchido pelo restante que havia permanecido. Além disso, o Códex Sinaíticos, também conhecido como Códex Aleph, ele foi encontrado no monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai, por isso que é Sinaíticos o nome dele. E nessa biblioteca do monastério foi encontrado algumas páginas dele arrancadas e depositadas numa lixeira. Então, vemos a falta de zelo na preservação desses manuscritos. E, ao se analisar os principais textos que divergem do texto bizantino, são textos de extrema importância para a fé cristã, como Marcos 16, a partir da sua metade, que fala sobre a ressurreição de Cristo, textos que falam sobre a doutrina da Trindade, como 1 João 5,7, que é um dos textos mais fortes para se embasar a doutrina da Trindade. Então, são textos específicos que atacam alguma doutrina
importante e primordial do cristianismo. Por isso, quando você ouve alguns apologetas falando que a diferença entre um e o outro é apenas 0,8% do texto e que não atingem nenhum versículo, nenhuma passagem, nenhuma doutrina importante, começamos a pôr em dúvida a fidedignidade desses arqueólogos e apologetas, porque são textos, sim, de importância suprema, e só pelo fato de se perder mesmo que uma ínfima parte da Bíblia, vai contra a promessa de Cristo da preservação de Deus, de sua palavra. Portanto, não devemos aceitar esse tipo de manuscrito, e não era aceito até o século XIX, onde aparecem dois críticos, chamados Westcott e Hort, que foram influenciados muito pelo pensamento romanista, que aderiu certa feita, em certo sentido, a esses textos, por isso que Códices Vaticanos, porque foi encontrado na Biblioteca do Vaticano, e eles também beberam muito da doutrina iluminista de racionalismo. Então, o que houve foi que eles inverteram a prioridade a ser dada pelos manuscritos. Segundo a teoria deles, esses manuscritos do texto alexandrino deveriam ser priorizados como os mais fidedignos e melhores, porque eles são mais antigos e estavam sim, mais próximos dos originais. De fato, faz algum sentido esse argumento, mas nós precisamos levantar algumas perguntas, como já foi dito anteriormente. Primeiro, por que esses manuscritos sobreviveram, sendo que a vida útil de um livro não passaria de 200 anos? Uma Bíblia bem utilizada, bem manuseada. Isso significa que esses manuscritos não foram manuseados, não foram aceitos pela igreja, por isso estão intactos até hoje. Segunda questão é, durante esse período, os primeiros séculos da igreja cristã, foi um período de paz ou foi um período de batalhas doutrinárias muito intensas? E nós precisamos afirmar a segunda posição, porque a história nos dá o suporte para isso. Portanto, havia pessoas com interesses para que esses textos, que não constam no texto alexandrino, não estivessem lá, para que pudessem dar suporte às suas heresias. Até hoje, muitos testemunhos de Jeová usam, por exemplo, a ausência de 1 João 5,7, que está com asterisco na maioria das Bíblias, nas versões atuais, escrito que esse texto não contém os melhores manuscritos, e aqui o melhor é usado de forma muito tendenciosa, e em outros é apenas colocado em colchetes, e outros nem é citado esse texto. Muitos testemunhos de Jeová usam isso para embasar a sua doutrina herética de que não existe uma trindade, de que Cristo não é Deus, mas sim um anjo. Então, infelizmente, essa teoria de Hort e Westcott acabou sendo aderida pelos principais estudiosos nessa área. E, portanto, esse texto ele passou a ser a base da maioria das traduções que temos hoje e sendo aderido pelas Sociedades Bíblicas Unidas, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil. Mais à frente, nós vamos falar sobre algumas versões de Bíblia, e eu quero deixar já bem claro que não é porque segue o texto alexandrino que a Bíblia está inutilizável, mas devemos, ao lê-la, ao tomá-la em nossas mãos para estudo, entender o que significa essas notas de rodapé a respeito dos textos que divergem e estar atentos para variantes. Mas ainda assim, Deus, na sua grande misericórdia, ainda preserva boa parte da sua palavra nessas passagens. Isso não significa que o texto bizantino foi suprimido e extinguido. Ainda temos Bíblias mais conservadoras que utilizam-se deste tipo de texto para suas traduções, como Almeida Corrigida, fiel à Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Portanto, falamos do texto alexandrino e do texto bizantino, Alexandria e Antioquia. E em ambas surgiram escolas interpretativas que
foram, de certa forma, condizentes com o tipo de texto que foi produzido nessas regiões. Já a partir do segundo século, os cristãos, os pais da igreja, por isso que esse período do século II ao IV é chamado de patrística, por causa dos pais da igreja, eles tiveram o desafio de responder às acusações dos judeus de que o cristianismo alegorizava as escrituras do Antigo Testamento para aplicá-las no Novo Testamento, especificamente nos cumprimentos de Cristo. Então, eles tiveram que dar uma resposta hermenêutica a essas dificuldades, além de terem que combater as heresias que estavam surgindo naquele meio, como o gnosticismo, e o próprio Marcião, que foi o primeiro a criar um cânon bíblico, como vimos na nossa matéria de bibliologia. Portanto, já no segundo século surge a escola de Alexandria, primeiramente, como uma resposta a isso. E dessa escola se destaca o teólogo Orígenes, que foi uma figura bem proeminente. Temos ainda alguns dos seus escritos. Só que ele tinha ideias muito diversas da cosmovisão bíblica, porque ele assimilou a filosofia platônica à sua teologia como finalidade a responder às acusações feitas contra o cristianismo, não apenas dos judeus, mas dos próprios romanos. Então, a hermenêutica que Orígenes vai estabelecer, que essa escola vai aderir, tinha pelo menos 3 pontos. Primeiro, que a melhor maneira de se interpretar a Bíblia é através da perspectiva platônica. Platão, ele olha a realidade e a divide entre o mundo das ideias, onde lá está todas as coisas perfeitas, e a realidade do mundo sensível, dos nossos sentidos, onde são apenas projeções imperfeitas dos entes que vivem, que existem no mundo das ideias. Então, Platão, a filosofia platônica, ela tinha como seu pressuposto ou como sua consequência o desmerecimento da matéria e a superestima das ideias. Então, a partir desse ponto pagão que essa escola pretendia interpretar a Bíblia. O segundo ponto é que a Bíblia ela conteria segredos espirituais e especiais àqueles que são espirituais. Portanto, aqueles que não são espirituais apenas conseguiriam ver o sentido literal do texto, mas aqueles que já estavam experientes, maduros na fé, conseguiriam ver o sentido espiritual do texto. E, por fim, eles entendiam que o sentido literal era dos judeus e o sentido analógico seria dos cristãos. Portanto, eles fizeram uma divisão do homem e uma correlação dessa forma às divisões da Bíblia, em que para eles o homem é composto de carne, alma, espírito, ou corpo, alma, espíritos, eram tricotomistas, e portanto eles diziam que haviam 3 níveis também de interpretação, uma se referindo ao corpo, que era literal, uma se referindo à alma, que seria um intermediário, alguém que estava galgando a sua escalada, o seu amadurecimento espiritual, e por fim, no nível do espírito, que já era uma interpretação totalmente alegórica e espiritual. Um exemplo de uma interpretação alegórica que eles faziam é Êxodo 1, 15 a 16, quando diz que Faraó manda matar os meninos e preservar as meninas hebreias. O texto é muito claro e é histórico. Ele diz que Faraó não queria que o povo se multiplicasse mais. Mas segundo a interpretação da escola de Alexandria, isso significava que os meninos representavam o espírito racional e as meninas o espírito emocional, e Faraó, agindo como um ímpio, menosprezava a razão e superestimava suas emoções. Como resposta a essa escola de interpretação, surgiu em Antioquia uma outra escola hermenêutica, fundada por Luciano de Samosata, no século
terceiro e quarto, entre o terceiro e o quarto século, e essa escola, por estar relacionada a uma parte oriental do Império Romano, ainda se falava o grego, por exemplo. Já no Ocidente era mais fluente o latim. Então, eles tinham maior facilidade de estudar os escritos bíblicos nos termos originais, especificamente o Novo Testamento. E essa escola, ela vai focar, ao contrário, e em resposta à escola de Alexandria, ela vai focar em uma abordagem mais gramático-histórica, que na verdade essa abordagem foi só intitulada assim na época da Reforma, mas nós podemos já denominá-la assim porque eles buscavam o sentido do texto através da intenção do seu autor, considerando também o contexto histórico em que o texto foi redigido. Portanto, você tem uma análise mais literal do texto, uma análise mais comum que nós fazemos a qualquer outro tipo de texto. E, por fim, eles conseguiam dar respostas mais racionais e não racionalistas, há uma diferença muito grande, e respostas mais coerentes e bíblicas. O problema é que, em meados do século IV, praticamente no início da Idade Média, nós temos uma disputa entre essas duas escolas para saber qual seria aderida pela igreja oficial que até então estava surgindo, que era o romanismo. E ocorreu que dois teólogos, dois representantes da escola de Antioquia, foram condenados por concílios ecumênicos como hereges, que de fato eram hereges. Primeiro, Nestório, que fazia uma distinção muito grande entre a personalidade divina e humana de Cristo, e Juliano de Eclano, que era pelagiano, que não cria na soberania de Deus para a salvação, dizendo que o homem é autossuficiente para se lançar a Deus, não necessitando da graça. Tanto que Agostinho combateu ele de forma muito veemente. E, portanto, por eles serem condenados como hereges e estarem atrelados à escola de Antioquia, a escola de Antioquia foi associada com herética. E, portanto, a escola de Alexandria prevaleceu e foi adotada como, digamos assim, oficial do romanismo que então nascia. Então, já na Idade Média, nós temos um método de interpretação conhecido como quadriga ou quadriga. E a quadriga era, na verdade, o nome dado a uma carroça puxada por 4 cavalos. E esse nome é emprestado dessa carroça porque, segundo eles, a interpretação bíblica ou o texto bíblico poderia ser analisado de 4 formas. Ele poderia ser analisado de forma histórica ou literal, no sentido óbvio do texto, no sentido também alegórico ou cristológico, que seria mais profundo e apontando para Cristo, ainda que textos que o próprio Novo Testamento não fazia relações entre o Antigo e Cristo. Terceiro nível, um sentido mais tropológico ou moral, qual seria a lição de moral de um determinado relato, ainda que esse relato não fosse normativo, mas apenas descritivo. E, por fim, um sentido anagógico, que seria místico, espiritual, ou escatológico, que apontaria para o cumprimento da redenção de Cristo vindoura. Portanto, se um texto, por exemplo, falasse sobre Jerusalém, ele poderia estar falando de fato da cidade que existia até então. Ele poderia também estar falando sobre o corpo de Cristo, a Jerusalém celestial, a igreja. Poderia estar falando também sobre, por exemplo, a questão moral, sobre como Deus ele deve se governar o mundo.
E por fim, o sentido escatológico poderia estar falando sobre a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Então, basicamente, a Idade Média inteira, nos seus 1000 anos, praticamente, esteve adotando esse método e cada vez mais, graças a esse método, doutrinas errôneas, doutrinas antibíblicas foram sendo incorporadas ao berço da Igreja Oficial Católica Romana. Até que chega um ponto, em 1230, que foi oficialmente proibido qualquer um ler a Bíblia no seu idioma próprio. Só era legítimo ler a Bíblia em latim, que seria uma língua santa, uma língua sagrada, seguindo também os princípios de Platão, que as línguas comuns e vernáculas estariam relacionadas ao material, ao físico, à imperfeição, e o latim, por ser uma língua morta, estava relacionado a algo mais etéreo, espiritual. E até esse ponto, um pouco antes da Reforma Protestante, a Bíblia era tratada como se fosse aquele livro de Apocalipse 4 que está com 7 selos e ninguém é digno de abri-lo. Portanto, apenas os bispos, monges e cardeais, o clero, basicamente, estaria autorizado a interpretar a Bíblia. Já na Reforma, nós temos uma resposta a essa negligência que ocorreu durante 1000 anos. E a Reforma, basicamente, ela não é, acima de qualquer coisa, nada além de uma reforma hermenêutica. Os reformadores, especificamente Martinho Lutero e posteriormente Calvino, aderiram e trouxeram de volta o modo de se interpretar da escola de Antioquia. Lutero, ele lutou fortemente com isso, e duas atitudes principais de Lutero mostraram o seu desejo pela interpretação de Antioquia e o seu desejo de tirar do confinamento do clero a Bíblia e dar ao povo novamente. Então, o Lutero, ele entendia que a Bíblia deveria ser traduzida no idioma vernáculo, ou seja, no idioma popular do povo, e ele também entendia que as Escrituras estão acima da igreja. Não é a igreja que dá autoridade à Bíblia, mas é a Bíblia que dá autoridade à igreja. E se a igreja não estiver conforme a Bíblia, ela está errada. Lutero, ele deixa muito claro isso na Dieta de Worms, quando ele está respondendo diante de um tribunal católico sobre os seus escritos, combatendo a autoridade do Papa e outras questões como as indulgências. E na sua resposta, no finalzinho, ele diz: a não ser que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras ou por razão evidente, não posso retratar-me. Minha consciência é cativa da palavra de Deus e agir contra a consciência não é certo nem seguro. Mantenho essa posição e não posso agir de outro modo. Assim, Deus me ajude. Um pouco antes ele havia falado que ele não poderia usar como base os papas e os concílios, porque eles se contradiziam entre si. E por isso ele coloca a Bíblia como a suprema autoridade de todas as coisas. E a interpretação literal, sem nenhuma fantasia, nenhuma alegoria, e sendo subjugada pelo poderio da igreja. Uma das doutrinas de importantíssima questão que Lutero levanta é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Lutero entendia isso e por causa disso que ele entende a necessidade do povo ler as Escrituras, porque a Bíblia ser a autoridade suprema de todas as coisas. Ele fala em diversos locais sobre isso, mas no seu livro Da Liberdade do Cristão, de 1520, ele é muito mais específico sobre. Ele diz o seguinte: de posse da primogenitura e de todas as suas honras e dignidades, Cristo divide-a com todos os cristãos para que por meio da fé todos possam ser também reis e sacerdotes com Cristo, tal como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,9.
Somos sacerdotes, isto é muito mais que ser reis, porque sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros. Tu perguntas, que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos na cristandade, se todos são sacerdotes? A resposta é, as palavras sacerdote, cura, religioso e outras semelhantes foram injustamente retiradas do meio do povo comum, passando a ser usadas por um pequeno número de pessoas denominadas agora clero. A Escritura Sagrada distingue apenas entre os doutos e os consagrados, chamando-os de ministros, servos e administradores que devem pregar aos outros a Cristo, a fé e a liberdade cristã. Já que, embora sejamos todos igualmente sacerdotes, nem todos podem servir, administrar e pregar. Como disse Paulo em 1 Coríntios 4:1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Portanto, o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes fala que todo o cristão eleito, salvo por Cristo, ele tem livre acesso a Deus. Ele não precisa de mediador, porque Cristo é o mediador de todas as coisas. Todos os cristãos são diáconos, servos, ministros. Porém, há um conceito denominado de primus inter pares, ou seja, destaca-se no meio destes, aquele que se destaca no seu meio. Os pastores, mestres, aqueles que são levantados por Deus para ensinar o rebanho de Cristo, eles não são melhores, não são mais santos, não são especiais, não são diferentes do resto do povo de Deus. Eles também são ovelhas de Cristo. A diferença é que eles se destacam com a vocação de dedicar o maior tempo, um tempo integral de suas vidas, ao estudo das Escrituras, a fim de que a igreja seja edificada e cresça conforme as leis de Deus e a estatura de Cristo. Nós veremos isso na nossa matéria de eclesiologia. O próprio termo leigo vem do grego laos, que significa o povo de Deus. Portanto, não pode haver essa distinção de apenas teólogos e cleros que devam estudar as Escrituras. De fato, pastores, doutores, professores, eles se dedicam o maior tempo, porque eles não precisam, esses profissionais, eles não precisam trabalhar em outro ramo para se sustentar, porque eles são sustentados pelas suas aulas, pela igreja, enfim. Então, eles têm um tempo maior para estudar as Escrituras. Mas todo cristão tem o dever de ler a palavra de Deus, buscar aquilo que Deus quer dele. Ele não pode apenas ouvir falar da palavra de Deus, ele não pode apenas conhecer a Bíblia por terceiras vias. Ele precisa estudar e ter prazer em meditar na lei do Senhor. Há uma grande diferença entre exegese e exegese. Exegese significa tirar, extrair um sentido de um texto. Ou seja, pegar o sentido desse texto e apenas reconhecer. Exegese quer dizer colocar para dentro, enfiar um sentido estranho ao texto, forçar o texto a dizer algo que ele não tinha como propósito dizer originalmente. Então a chave desses dois termos está no seu prefixo ex e eis. Ex, tirar em grego, eis, colocar. Então nós precisamos ter essa noção de que não podemos enfiar e forçar um texto a dizer algo que já queríamos que ele dissesse previamente. Nós precisamos nos apresentar diante da Bíblia de forma humilde e nos deixarmos ser confrontados pelas Escrituras Sagradas. Nisso que Lutero ele abre o sacerdote de todos os santos, ele dá aos crentes um nível subjetivo de interpretação bíblica. Só que há uma grande diferença entre uma interpretação subjetiva e um subjetivismo.
lembrem que nós falamos sobre a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele guia e ele dá luz a todo cristão para entender a palavra de Deus. Por isso, nós não precisamos de uma autoridade extra-bíblica para nos definir o sentido bíblico. Lembrem da analogia de fé. A Bíblia é a intérprete de si mesma. Porém, isso não significa que uma pessoa pode ter um tipo de interpretação e uma outra pode ter outra. Um pluralismo, uma relativização do significado bíblico. A Bíblia tem apenas um sentido e pode ter, de fato, diversas aplicações. Há um livro muito interessante do Vern Poitras que se chama Teologia Sinfônica, onde ele diz que a verdade bíblica, ela é integral, ela faz parte, ela compõe todas as esferas que nós vimos na nossa aula de filosofia cristã. Então, quanto mais perspectivas temos a respeito de uma determinada verdade, mais rica ela fica. Não são perspectivas contraditórias, são perspectivas distintas que se completam. Por exemplo, num determinado texto você pode ter uma análise econômica, posteriormente uma análise sociológica, uma análise teológica, doutrinária, uma análise geográfica, uma análise histórica, uma análise social, jurídica, moral. Então, todas essas perspectivas nos dão um todo maior. Seria como você juntar diversas fotos de um objeto em seus diversos ângulos e, enfim, você consegue ter uma noção em 3 dimensões desse objeto. Portanto, a Reforma de forma alguma subscreveu uma interpretação subjetivista, relativista. Pelo contrário, por isso que uma das primeiras decisões tomadas pelos reformadores foi escrever confissões de fé e catecismos, para que os princípios de fé da Bíblia fossem reunidos, compilados e servissem como guias para a interpretação bíblica dos leigos. Esses símbolos de fé, eles não são infalíveis em si mesmos e eles não devem subjugar a Bíblia. A Bíblia não pode se sujeitar ao símbolo de fé. Pelo contrário, mas até o momento em que eles estão condizentes com as Escrituras, eles são de grande utilidade para nós. Por isso, se nós apenas usamos de exegese para que a Bíblia diga aquilo que nós queremos ouvir, nós somos miseráveis. O próprio Santo Agostinho diz o seguinte, uma das suas frases exímias: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Após a Reforma, então, você tem diversos combates, conflitos, tanto territoriais mesmo, geográficos, políticos, como doutrinários, entre protestantes e católicos, e até anabatistas, que seriam pessoas que estavam mais para o lado dos protestantes, mas ainda discordavam deles, porque achavam que eles não haviam ido tão a fundo quanto necessário para se reformar a igreja. Então você tem a hermenêutica sendo subjugada pelo confessionalismo, onde a doutrina em si era mais importante do que o texto, seu significado mais pleno. Portanto, a hermenêutica girava em torno de arrumar argumentos para se confrontar com o oponente pelo qual se estava debatendo e pelo qual se disputava uma hegemonia em um determinado território. Na Europa você tem a maioria dos países estando disputados entre romanos e protestantes, e ambos apresentando motivações para que um determinado rei, um determinado príncipe, líder de uma região, aderisse como religião oficial ou o romanismo ou o protestantismo. Isso, de forma alguma, foi saudável. Também, já no período pós-reforma, nos dois séculos seguintes, nós temos também um movimento pietista, que são aqueles que focam mais na santidade, na devoção. Temos os puritanos, que foram
um grupo que marcou a história de muitas nações, como dos Estados Unidos. E o pietismo buscava reavivar a palavra de Deus em resposta a um escolasticismo protestante que estava surgindo, que era apenas uma doutrina, uma teologia teórica fria, sem nenhuma resposta prática, que havia basicamente separado a ortodoxia, ou seja, uma doutrina saudável, da ortopraxia, ou seja, de uma prática saudável. E os puritanos, eles conciliaram novamente isso, os pietistas tiveram muita ênfase nisso, porém, no movimento posterior de pietistas, houve uma rejeição das escrituras e um desejo e ênfase numa luz interior, através de visões e sonhos. E então a interpretação bíblica, ela deixa de ser subjetiva e passa a um subjetivismo e até um menosprezo por esse tipo de movimento, que se tornou movimentos de santidade, onde o fervor e os supostos sinais e milagres sobrepujavam o desejo de se estudar as Escrituras como palavra de Deus em sua importância. Como resposta a isso, nós temos o racionalismo, que estará bebendo dos princípios iluministas que estavam sendo lançados no período pós-reforma, que apenas aquilo que fosse explicável pela razão, que poderia ser de fato reconhecido como palavra de Deus. Esses racionalistas, eles são fortemente influenciados por René Descartes, que traz aquela máxima do penso, logo existo. Descartes, ele muda toda a filosofia, que até então se preocupava com a realidade externa. Ele não se preocupava em qual era a essência da realidade, mas sim em como nós podemos pensar e adquirir o conhecimento. Qual é a base última para nós sabermos que existimos e que podemos conhecer algo? E Descartes, ele remove Deus como princípio absoluto e coloca a razão, o pensar, como a base de todas as coisas. Ainda que ele não rejeitasse, mas posteriormente os filósofos que beberam dele rejeitaram Deus de forma mais plena. Já a partir do século XIX até o século XX, século XIX e XX, que é considerado o período moderno, nós temos os filhos desses princípios, principalmente do racionalismo. Temos o liberalismo, que ele nasce com esse movimento racionalista, onde eles não mais dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. A Bíblia está recheada de mitos, ou seja, histórias que não são reais, mas também não são mentiras, mas histórias que tinham uma moral e eram usadas por povos primitivos para que entendessem de certa forma a realidade, só que eles entendiam que nesse período eles não precisavam mais disso porque eles tinham a ciência, eles eram evoluídos, eles eram iluminados, por isso o iluminismo, e portanto cabia ao teólogo não mais fazer uma exegese, mas sim fazer uma separação entre aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que é mito, a famosa desmitologização de Rudolf Bultmann. Eles bebem muito do darwinismo, crendo que havia primitivismo na época da Bíblia e agora eles são evoluídos. Eles bebem também da principal doutrina do historicismo, que vai permear todo esse período do iluminismo, que diz basicamente que não há verdade absoluta. Cada verdade ela está atrelada e é relativa ao seu contexto, ao período em que ela surgiu. Portanto, ela poderia ser verdadeira para aquele momento, para aqueles fins, mas cada geração que passa, a verdade muda. Não há uma verdade, é uma verdade pragmática. E por isso, eles usam desse artifício para dizer que a Bíblia não mais é a palavra de Deus. Pode ter sido para a geração que
foi o destinatário desses escritos, mas hoje não precisamos mais de superstições religiosas, mas porque temos a ciência. Como uma tentativa de resposta a isso, surgiu a neo-ortodoxia, tendo os principais representantes Karl Barth. E a neo-ortodoxia, ela tenta consertar o problema do liberalismo, mas ela acaba bebendo da mesma fonte, porque ela faz uma separação entre duas realidades, uma realidade teológica e uma realidade histórica real. Então eles dizem que Cristo não precisa ter, por exemplo, ressuscitado historicamente, num determinado tempo, num espaço geográfico. O importante é que quando o leitor bíblico lê aquela passagem sobre a ressurreição e a vitória de Cristo, Cristo está ressuscitando no seu coração, portanto, Cristo está ressuscitando na história teológica. Então, eles relativizam todos os fatos, jogando não mais a verdade no texto como relato fidedigno de um evento real, mas eles jogam agora a verdade no leitor. Aquilo que é verdade para o leitor torna-se, então, palavra de Deus. Então, se o leitor crê nisso, se o leitor aceita isso, se o leitor é tocado por isso, portanto, isso significa que, naquele momento, esse escrito foi palavra de Deus. Já a partir de meados do século XX até o presente, nós temos diversas outras hermenêuticas que bebem e intensificam mais essa secularização da teologia e da hermenêutica. Cada vez mais eles vão apontar para o leitor como sendo aquele que define o significado de todas as coisas e não mais o texto como tendo um significado exato, absoluto. Portanto, agora é o leitor com toda a sua cosmovisão, a sua carga emocional, que vai ler a Bíblia e ver a si mesmo refletida nela. E isso é um desespero, porque o leitor que recorre à Bíblia, ele procura respostas, ele procura soluções, ele procura a realidade, a palavra de Deus. Mas quando ele olha seguindo essa hermenêutica secularizada, ele vê apenas a sua face desgraçada da glória de Deus. Ainda essa hermenêutica bebe do historicismo. Muitos desses hermeneutas, como Bultmann, Foucault até, que não é teólogo especificamente, mas ele traz muita dessa influência, o Schleiermacher, eles vão dar aval para que surjam, então, essas teologias que temos hoje, como a teologia LGBT, homossexual, a teologia feminista, ou hermenêutica feminista, a teologia da libertação, que vai usar o marxismo para ler a Bíblia. Então, a Bíblia agora vai ser lida segundo a cosmovisão marxista, em que há oprimidos e opressores, em que é apenas uma luta de classes, em que tudo é questão econômica. E, por fim, a Bíblia ela vai perder todo o seu significado real, porque a Bíblia ela não se limita, ela não reduz como essas hermenêuticas fazem, elas são redutivas. No caso da teologia da libertação ou a teologia da missão integral, eles reduzem a Bíblia ao princípio econômico. No caso, por exemplo, da hermenêutica homossexual, eles reduzem a Bíblia ao princípio biológico ou ao princípio de gênero. Feminista, a mesma coisa. Então, a Bíblia, ela nunca pode ser reduzida, ela não é redutiva, ela não reduz a realidade, ela não é simplista. Ela entende todas as realidades, todos os aspectos da realidade que nós vimos nas esferas de Doiver, e numa narrativa histórica, ela nos mostra uma realidade integral, uma cosmovisão, e não apenas uma teoria fragmentada da realidade. Por isso que ela é redigida como uma narrativa histórica e não como um princípio teológico, como um sumário de teologia e doutrinas. Portanto, devemos resgatar isso e, ao invés de apenas refutar esses tipos de hermenêutica reducionistas, devemos mostrar pela devida hermenêutica, como o Poitras faz na teologia sinfônica, mostrar que
A Bíblia, ela vai muito além disso. Ela não se reduz, ela não se limita ao que eles têm tentado fazer, a reduzir a Bíblia a uma ideologia. A Bíblia, ela é muito rica, ela é muito mais rica do que isso. Ela vai muito mais além do que isso. Portanto, precisamos estar atentos a como vamos abordar esses temas, como vamos responder a essas pessoas e a forma devida que devemos lidar com as Escrituras. Bom, por hoje é só, ficamos por aqui, mas na próxima aula continuaremos a nossa jornada. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.